A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Palavra, Vida e Edificação, parte 2. Título do volume 6: Ressurreição, um novo dia, um novo começo. Autor Pedro Dong. Semana 2. A crucificação de Jesus. Quinta-feira. Jesus, Filho de Deus e Rei de Israel. Ler com oração. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. Pilatos desejava soltar Jesus, mas os judeus queriam a todo custo crucificá-lo. João capítulo 19, versículos 12 a 14. Em razão da grande pressão dos judeus, Pilatos acabou cedendo. O versículo 14 de João 19 diz que era a Parasceve Pascal, o dia da preparação, ou seja, a sexta-feira da Páscoa. Essa referência deixa bem claro que Jesus era o Cordeiro Pascal, o qual, por determinação de Deus, devia morrer naquele dia. Versículo 15. Jesus foi enviado por Deus para assumir a casa e o trono de Davi, mas o povo de Israel rejeitou o enviado de Deus como rei, optando manifestamente por César, o imperador romano, como seu governante. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. João capítulo 19, versículo 16. Que vergonha! Foi um julgamento totalmente injusto. Pilatos tentou de todas as maneiras soltar Jesus, mas a pressão do povo judeu prevaleceu e ele acabou sendo condenado à crucificação. Os versículos seguintes descrevem a crucificação de Jesus. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota em hebraico. João capítulo 19, versículo 17. Calvário, ou Gólgota, significa caveira. E esse lugar tinha uma formação rochosa parecida com uma caveira. O crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Versículos 18 a 20. Os romanos tinham por hábito colocar os criminosos crucificados à beira de caminhos, justamente para que servissem como advertência a infratores potenciais. Por isso, o lugar onde Jesus foi crucificado devia ser uma estrada próxima da cidade. É bem significativo o que Pilatos escreveu: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Foi escrito em 3 idiomas: em hebraico, por causa do povo judeu; em latim, por causa do Império Romano; em grego, por causa da cultura grega. Isso significa que esse título foi exposto e divulgado para o mundo todo. Jesus, como o Cordeiro de Deus, morreu não somente pelos judeus, pelos romanos e pelos gregos, mas por toda a humanidade. Os principais sacerdotes não gostaram do título e pediram para Pilatos escrever o que Jesus dissera: Sou o Rei dos Judeus. João capítulo 19, versículo 21 a 22. Os judeus queriam que fosse escrito de forma diferente, mas Deus providenciou para que Pilatos escrevesse: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Jesus veio para assumir o trono de Davi, para ser o Rei do reino dos céus. Aleluia! Podemos deduzir que havia 4 soldados ali. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus,
Tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. João capítulo 19, versículo 23. Cada soldado ficou com uma parte das vestes de Jesus. Mas, quando viram que a túnica não tinha costura, tendo sido feita de uma só peça, disseram: não vamos rasgá-la, mas tiremos a sorte, para ver quem fica com ela. Com isso cumpriram-se as Escrituras, conforme lemos em Salmos. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Capítulo 22, versículo 18. A profecia desse salmo, escrito muito tempo antes, cumpriu-se na vinda de Jesus. João capítulo 19, versículo 24. Resumindo, Jesus foi condenado por ser o Filho de Deus e o Rei de Israel, mas Natanael já o havia reconhecido como tal. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João capítulo 1, versículo 49. O anjo Gabriel, quando visitou Maria, também o declarou Filho de Deus e Rei de Israel. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas capítulo 1, versículo 31 a 33. Amado leitor, Jesus, de fato, é o Filho de Deus e o Rei de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Escreva a frase que mais tocou seu coração. Destaque os pontos-chave dessa frase. Ore de acordo com o conteúdo destacado. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store.